Saudações, amigos, Missão Carcará. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre uma situação que está ocorrendo aqui. Hoje completam 15 dias que um francês, ele se chama Gilbert Eric Witterling, está perdido na região ali do sul de Minas, perto ali de Pouso Alegre. Ele estava subindo o Pico dos Marins, que é o 26º mais alto pico do Brasil, e não se tem mais notícias dele. Tem 15 dias que ele não dá qualquer notícia, e um aparato enorme de busca e de salvamento tem sido mobilizado, de bombeiros, policiais, do exército, voluntários, tanto de Minas quanto de São Paulo, porque fica exatamente na divisa, numa das divisas entre os dois estados, né? E esperado, não sabe onde ele está, a família dele não conseguiu contato. E aí eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, algumas lições que a gente pode tirar de uma situação dessa e contar um pouco mais dos trabalhos que estão sendo feitos ali no sul de Minas. Esses bravos socorristas aí que estão se arriscando, fazendo caminhos difíceis, procurando em fendas, em lugares inóspitos, para ver se encontram, né, esse cidadão que está perdido, que pode estar numa situação de fome, numa situação de ferimento, ou mesmo retornar o corpo dele aos familiares, né, como é de direito deles. E muito nobre a função dos bombeiros, que buscam até mesmo os corpos, né, para trazer para a família. Nosso amigo Gilbert Eric, ele cometeu alguns enganos lamentáveis, né? Eu não vou colocar a culpa aqui na pessoa que está passando por um momento difícil, é muito fácil daqui sentado, mas entenda que o exemplo dele foi um mau exemplo. O que ele fez? Ele é um maratonista de altitude, ele estava treinando, né? Ele já fez essa atividade em vários lugares. O que é um maratonista de altitude? Ele, com pouca roupa, com pouco equipamento, basicamente hidratação e reposição de proteína e de alguma outra sal mineral, ele atravessa longas distâncias em terreno muito difícil, em terreno muito acidentado. Isso numa corrida, é uma competição onde vale o tempo, vale o desempenho. E ele estava treinando mais uma vez lá para o Pico dos Marins e desapareceu. Ele levou consigo, de acordo com a esposa dele, apenas uma headlamp, uma lâmpada de cabeça, de testa, levou também um agasalho impermeável e um desses Space Blanket, cobertor aluminizado, que é para uma emergência em caso de você entrar num quadro de hipotermia, né, e você pode até improvisar um abrigo, mas é uma coisa assim muito precária, porque imagine só, aquilo é muito fininho, qualquer rasgo que tiver ali, ele rasga o resto todo com vento. Então assim, é uma coisa que não garantiria a ele um abrigo adequado para 15 dias sumido, desaparecido, né? Então assim, ele foi com muito poucos equipamentos, não levou sequer um equipamento de GPS para se orientar, nem aqueles equipamentos também que mandam sinal, que te mostram onde você está para as equipes de resgate. Quem é profissional dessa área tem que ter um equipamento desse tipo. Eu não vou falar nome de marcas aqui não, mas existem várias no mercado que fazem esse tipo de propósito. Eles mandam um SOS e mostram a sua localização. Com isso você consegue ser encontrado, caso esteja perdido ou passando por alguma dificuldade, né? O Eric, ele está há 15 dias. Bom, 72 horas, 3 dias é quando a gente imagina, é quando as equipes de socorro dizem que é a maior probabilidade de você ser encontrado. Fora disso, você pode até ser encontrado o seu corpo. É uma regra que no mundo da sobrevivência muita gente segue, né? É uma média, uma aproximação, portanto não é regra, né? Mas é a regra dos 3, né? Bom, o que é? Você basicamente não sobrevive 3 minutos sem oxigênio, não consegue viver 3 horas exposto a um frio muito intenso, a um calor insuportável, totalmente exposto no caso, né? Você desidrata até morrer, você pega uma hipotermia até morrer e não consegue se recuperar. E os 3 dias sem água, que é o principal. 3 dias sem água, você não consegue sobreviver basicamente. Você poderia sobreviver 3 semanas sem comida, mas sem água 3 dias e assim, já chegando no 3º dia totalmente esgotado, né?
Isso pode ser acelerado ou pode ser desacelerado, dependendo das situações, né? E com o Eric tá aí desaparecido há 15 dias, ele já superou em muito essa expectativa, essa média, né? No caso, se ele tivesse, por exemplo, ferido, é pior ainda. Se ele tiver quebrado as pernas, por exemplo, o calcanhar, né, o joelho, sabe? Principalmente os membros inferiores é que fazem muita diferença nessa hora, né? Então o que acontece? Ele, mesmo que ele improvisasse um torniquete, isso não duraria 15 dias. Ele provavelmente entraria num quadro de gangrena que poderia possibilitar uma infecção, né? Aí ele entraria com febre, um colapso dos órgãos e morreria, né? Caso isso ocorra, caso isso tenha ocorrido e ele esteja impossibilitado de se locomover, né? Ainda 15 dias depois. Espero que isso não seja assim, espero que ele seja encontrado. A gente torce para que ele tenha uma grande história de sobrevivência e de superação para contar depois para a família dele, para os amigos dele, para servir de exemplo para as pessoas. Mas infelizmente a situação dele é grave. Quem é religioso aí, então está na hora de orar para a salvação dele, né? E vamos continuar atentos e principalmente não deixar que esse tipo de erro ocorra novamente, né? Espero que então assim sirva, mesmo que ele não seja encontrado, o exemplo para que as pessoas não tomem esse tipo de atitude, não saiam para esse tipo de aventura tão despreparadas assim. A gente se vê então na nossa próxima missão aqui no Missão Carcará. Até lá!